Olha só, arrombador é preso em flagrante com produtos furtados de loja. Peguei pela internet essa notícia e achei bem interessante para fazermos aqui uma análise do caso concreto e entender à luz do direito penal qual característica de flagrante se enquadra para esse acontecimento. O link do site aqui, né, lá do portal que eu li a notícia, que isso aconteceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, está aqui embaixo. Assim, é muito comum nós ouvirmos nos meios de comunicação que a pessoa X foi presa em flagrante, pessoa Y foi presa em flagrante por isso ou por aquilo, mas para nós, operadores do direito, nós precisamos entender que existem vários tipos de flagrante. E analisando esse caso em específico, em concreto aqui, quando eu bati o olho, eu observei bem a questão da forma como aconteceu, como a polícia fez ali a prisão do sujeito e superficialmente, evidentemente, até porque eu não tenho acesso às provas dos autos, nem à ocorrência, nem a vídeos, câmeras e tudo mais, e toda a análise do contexto, tão somente me apegando aqui ao que está veiculado na matéria, para que você entenda um pouquinho mais sobre as espécies de flagrante. Não todas, tá? Nós vamos falar aqui especificamente dessa do caso, que é uma espécie de flagrante impróprio. Para você entender, um breve resumo do que a notícia está dizendo. A polícia foi acionada pelo um proprietário de uma empresa porque o alarme havia disparado. Quando a polícia chegou ao local, detectou ali que houve um arrombamento. Assim, saindo, encontrou um sujeito próximo ao local com os objetos que seriam ali supostamente do furto. E aí ele foi preso em flagrante. Mas o que seria flagrante, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a palavra flagrante. A palavra flagrante, ela vem da palavra em latim chamada flagrare, ou seja, que vem de queimar, arder. Segundo a doutrina, é como se o crime ainda estivesse ardendo, por isso a pessoa é presa em flagrante, estivesse ali quente, queimando, né? Então, acabou de ocorrer, ou ocorreu logo após, ou teve uma perseguição e ali aquilo chegou ao ponto de ser presa a pessoa. Então, o flagrante é basicamente esse ato de prisão que ocorre logo após, no momento, ou logo após a ocorrência de um crime. E aqui é importante nós verificarmos duas situações que são interessantes da gente pegar e levar para a vida, né, para o entendimento das questões do direito. Primeiramente, é importante saber que no Brasil, sem mandado de prisão, ou seja, sem um mandado judicial de prisão, a pessoa não pode ter restringido a sua liberdade, ou seja, não pode ser presa, que não seja em flagrante. Então, ela só pode ser presa preventivamente por mandado judicial, ser presa definitivamente por mandado judicial ou ser presa em flagrante. Ali, o crime tem que estar acontecendo ou eles têm que ser logo após. E aí é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque, às vezes, assim, no dia a dia, no linguajar comum, se fala muito naquela questão das 24 horas. Então, a pessoa teria ali 24 horas em que a polícia está perseguindo ela, até 24 horas se considera como flagrante. Isso não é verdade. Não existe isso nem na legislação, nem na doutrina, não existe esse conceito. O que ocorre, às vezes, é que a pessoa pode até estar em flagrante por vários dias, desde que haja uma perseguição ininterrupta que deve se iniciar logo após o cometimento do crime. Quer um exemplo? Lembra daquele caso Lázaro, que eu acho que foi até em Goiás, que a polícia ficou por vários dias sob perseguição daquele rapaz, que depois até acabou sendo morto pela polícia, mas ele foi ali, passou-se muito mais do que as 24 horas, eu acredito que foram vários e vários dias ali, né? Dito isso, vamos analisar aqui o nosso caso, né? Que é esse caso aqui do arrombamento. O que acontece ali, ele estava, vamos dizer assim, numa situação flagrancial. A polícia chegou, observou que teve arrombamento e logo em seguida o encontrou, saiu em perseguição e o encontrou com os objetos furtados da loja.
Então, quando nós pegamos aqui o nosso caso de hoje, que é esse caso da notícia, que está aqui embaixo, que você pode observar, nós estamos diante da hipótese de flagrante impróprio, que pode ser também conhecido como flagrante irreal ou quase flagrante. Por que a gente está dizendo isso? Porque não estava ali, a polícia não pegou ele com a mão na hora do furto ali, ou seja, ele não estava no interior da loja subtraindo os produtos, ele não tinha recentemente arrombado, ele não estava ali fazendo, ou seja, o crime não estava ardendo ali, mas sim ele foi preso logo após. Então, logo após, ele foi pego com os objetos que seriam produtos do crime. É bem interessante porque essa modalidade de flagrante está prevista lá no nosso artigo 302, inciso 3º do CPP. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser o autor da infração. Aqui é bem importante porque tem ali a questão do presumir, pode se confundir lá com flagrante presumido. Flagrante presumido não é essa figura que nós estamos analisando aqui. No flagrante presumido, existe uma situação praticamente fortuita. Por um acaso, a polícia ou alguém encontra uma pessoa andando na rua com os objetos e daqui a pouco fica sabendo que teve um furto por ali, então isso é o flagrante presumido. Nesse caso do inciso 3º, nós estamos diante do flagrante impróprio. E aí é bem interessante, porque para caracterização, não basta só que se bata ali com o artigo. A doutrina diz que para a caracterização desse flagrante impróprio, nós devemos ter 3 características assim que são imprescindíveis. Primeiro, é preciso que exista uma perseguição, ou seja, houve um crime, alguém acionou a polícia e há uma perseguição para encontrar o autor do delito. Segundo requisito, que essa perseguição ela seja logo após, ou seja, não é uma coisa que passou muito tempo, daqui 2 meses, um mês, uma semana, eu acho que teve um furto, vai atrás. Não, ela tem que ser logo após. Então, ocorreu o crime, logo após a polícia iniciou uma perseguição e foi atrás do criminoso. E aí é importante. Lembra que eu falei sobre a questão do tempo? Ela tem que ser ininterrupta e se ela é ininterrupta, não tem um tempo pré-determinado. A partir de que se saiu a perseguição, se iniciou logo após e ela é ininterrupta, ou seja, ela se prolonga no tempo, mesmo revezando as equipes, se prolonga no tempo pela polícia, ela continua em situação flagrancial. E por fim, o que é interessante também, o terceiro requisito para que se entenda como flagrante impróprio, é que deve-se presumir de fato ali que aquela pessoa seja autor do fato. Então, nesse caso nosso ali, como eu disse, pelo que a gente tem na manchete da notícia, é de se observar que ele estava com os objetos do furto. Então ele estava com os objetos, e aí vem aquela questão, confessou, né? Com a confissão, uma hora eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas o mais importante ali é realmente que tenha aquele nexo de causalidade ali, que tenha a questão de se conseguir provar e identificar que ele realmente era o autor, né, ou o suposto autor daquela conduta. Gostou? Se quiser que eu faça a análise de alguma situação de fato, sugira aqui também nos comentários. E se inscreva no canal para que você possa aí estar junto comigo nessa jornada de análise dos casos aí criminosos. Obrigado.